Olá, queridos. Eu sempre falo em algumas cerimônias de casamento que Deus, no princípio da criação, ele olha para o homem em Gênesis 2:18 e ele declara que não é bom que o homem esteja só. Deus olhou para a criação e viu que não seria bom ela estar só. Ele vê os animais, os pares e ele decide que não é bom o homem estar só. Deus olhou e enxergou a necessidade do homem não estar só. E eu uso isso como base para dizer que o isolamento, ele não é saudável. Lembrando que isolamento não é ser uma pessoa mais reservada. Ser reservado nos dias em que vivemos, na verdade, se demonstra uma grande sabedoria. Mas o isolamento é o cortar a ponte que nos liga a terceiro. Ser isolado é cortar o elo que nos liga a outros, não se esquecendo que outros e terceiros, na maioria das vezes, são pontes e ferramentas para que sejamos alcançados pela graça de Deus. Muitas das coisas que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida, Ele vai usar o outro, Ele vai usar alguém, Ele vai usar um terceiro. Ou seja, se isolar não é uma estratégia sábia e responsável. E a Bíblia, ela nos aconselha a não vivermos isolados. A Bíblia diz que aquele que se isola, ele acaba se rebelando contra a verdadeira sabedoria. No curso da história, você pode perceber que o que vive isolado, ele acaba, de alguma maneira, encurtando coisas grandes que Deus teria para a vida dele. No curso da história, você vai ver que o isolamento ele foi usado como uma ferramenta para impedir o progresso. No curso da história, o isolamento sempre foi uma ferramenta para impedir o leque de ideias, para impedir o avanço da humanidade, o avanço das diferenças. Escute isso, fiz uma anotação esses dias, deixei em nosso culto de celebração. O isolado, ele restringe o leque de ideias. Pessoas no curso da história eram isoladas porque outros não queriam ampliar a sua humanidade e conhecimento. No curso da história, pessoas eram deixadas de lado, isoladas, porque outros olhavam para essas pessoas e não conseguiam viver empatia, não conseguiam se pôr no lugar delas, não conseguiam lidar com o diferente, o contraditório. Então, era mais fácil colocar essas pessoas de lado, isolá-las, colocá-las isoladas ao lado. Ou seja, aquele que vive isolado, ele vive impedido de ampliar o seu leque de ideias, o seu leque de humanidade. E essa estratégia muitos usaram no curso da história. Isola-se o diferente, não se convive com o diferente, porque muitos não querem se colocar no lugar do diferente, muitos não querem, mesmo tendo suas opiniões, conversar e dialogar com o que é diferente. Ou seja, basicamente no curso da história, o diferente era colocado de lado porque alguém não queria ampliar o leque de humanidade, alguém não queria ampliar o leque de ideias, alguém não queria se pôr no lugar do outro, então era sempre mais fácil isolar. Você vai ver no curso da história pessoas sendo isoladas para que elas não tivessem impulso emocional. Você vai ver muitas histórias de guerra que prisioneiros, nós estamos vivendo um momento triste da guerra na Ucrânia, né? A invasão russa lá na Ucrânia, e você vai ver no curso da história que algumas guerras, prisioneiros, eles eram isolados para que eles não tivessem um impulso emocional, para que o companheiro do lado não falasse para ele, olha, não entrega a posição não, permanece firme. Então isolava-se esse prisioneiro, ele ficava, entre aspas, vulnerável emocionalmente, vulnerável às torturas, vulnerável ao que era falado, vulnerável ao momento, ao cenário. Ou seja, ele era isolado para que ele não tivesse um impulso emocional, para que alguém não dissesse, olha, não entrega não, fica firme. Ou seja, isolava-se porque o isolando o enfraquecia. Eu quero tentar com essa pequena, vamos dizer assim, introdução,
falar para você que no curso da história o isolamento ele foi usado como uma ferramenta, como uma arma, porque o ser humano ele não queria ampliar o seu leque de ideias. Ele não queria ampliar a sua humanidade, então era mais fácil isolar, era mais fácil colocar de lado, porque o isolamento ele era uma ferramenta para abrir vulnerabilidade ou para criar vulnerabilidade. Então, grava isso porque a Bíblia ela tem um conselho para mim e para você. Provérbios capítulo 18, o versículo 1 ao 2 diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. O verso 2 fala assim: o tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa. Eu estou lendo na versão NAA, tá bom? Nova Almeida atualizada. A NVI diz assim, nova versão internacional. Versículo 1 de Provérbios 18. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Olha o que Provérbios declara: o que se isola busca o que é de seu próprio interesse e acaba se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Ou o solitário busca apenas o que é interessante a ele e se opõe à sensatez ou à verdadeira sabedoria. Se você for buscar alguns significados dessas palavras aqui, você vai ver que solitário, o que se isola, o que quer dizer essa palavra? A tradução é de uma palavra hebraica que se refere a alguém que é ou recluso ou afastado. Seja qual for o caso, há uma tendência antissocial. Parecem estar de alguma maneira aqui envolvidas. Ou seja, essa palavra isolado, ela traz o sentido daquele que quer cortar o elo, cortar a ponte, cortar a corda que o conecta a outros. Esse que se isola, ele corta o que o liga a terceiros. O que é viver isolado? Viver isolado é cortar a ponte que nos conecta a terceiros. Viver isolado é cortar elos que nos conecte ao próximo. Muitas pessoas, elas têm vivido isoladas. Elas têm cortado o elo delas com terceiros, a conexão delas com terceiros. Elas não conseguem criar pontes, elas derrubam essas pontes, elas colocam dinamites nessas pontes e quebram, e não conseguem se conectar com terceiros. E aí o autor, ele diz assim, que esse que corta o elo, que corta as pontes, que corta as cordas, esse que detona as pontes, que o conecta a terceiros, ele acaba buscando aquilo que é de seu próprio interesse. Ele vive buscando apenas algo que satisfaça ele próprio. Diz assim, o solitário busca o seu próprio interesse. Ou quem se isola busca interesses egoístas. E aí se você pegar essa palavra interesse e for buscar o significado dela, no original essa palavra está relacionada à satisfação, a desejo, cobiça ou aquilo que é agradável a si próprio. Ou seja, o solitário que corta a ponte que o conecta a terceiros, o solitário que corta os elos que o liga a outros, esse que corta todo tipo de conexão com terceiros, ele acaba vivendo, buscando apenas o que é agradável a ele. Ele acaba vivendo, buscando apenas o fruto da sua cobiça. Então grave isso, viver isolado é cortar o elo que me conecte a outros, que me conecta a outros. Viver isolado é cortar as pontes que me ligam a terceiros. E eu acabo por viver isolado, buscando apenas o que é de meu próprio desejo, interesse, cobiça. Eu acabo vivendo, buscando apenas o que é agradável a mim, agradável à minha vontade. Eu busco apenas o que é cobiça minha, vontade minha. Então, dificilmente eu vou conseguir me pôr, às vezes, no lugar de terceiros, porque eu não consigo me conectar a outros, porque eu detono todas as pontes que me conectam a terceiros. Então, o que eu vejo aqui? Esse isolado é o que corta o elo dele com terceiros. Ele dinamita as pontes que o conecta a terceiros. Ele busca apenas o que é de interesse dele, cobiça dele, agradável a ele. E aí o texto vai dizer que esse se rebela contra a verdadeira sabedoria, ou em algumas versões, sensatez. E aí se você for pegar essa palavra, sabedoria aqui de Provérbios 18:1, o que quer dizer essa palavra?
pois que essa sabedoria ou essa sensatez significa auxílio eficaz. Ou seja, o significado primário dessa palavra hebraica é sabedoria ou capacidade que traz progresso contínuo. Quando eu busco apenas o que é de minha cobiça, de meu próprio desejo, quando eu busco e vivo apenas atrás daquilo que é agradável à minha própria vontade, quando eu busco apenas aquilo que é interessante para mim, quando eu fico cobiçando apenas aquilo que me satisfaz, escute isso, eu acabo vivendo isso porque eu estou cortando o meu elo com terceiros, eu não me coloco no lugar de terceiros. Então eu vivo uma busca incansável em me autossatisfazer, em me autoagradar. Quando você vai discutir ou abordar um bate-papo entre casais, entre a vida dois, você vai ver que, às vezes, algumas pessoas elas têm muitos conflitos na vida dois, na vida sexual, no casamento, porque, às vezes, um dos parceiros está tão focado, e na maioria das vezes, esse problema acontece muito com os homens, ele está tão focado em ter prazer, em ter a sua própria vontade satisfeita, em ter o seu prazer realizado, que o marido ele vai, às vezes, para uma relação sexual ali com a sua esposa, ele está buscando o seu próprio prazer, ele se esquece de se conectar com o outro, ele se esquece de se conectar com a esposa, com a sua mulher que está ali, ele se esquece de se perguntar se ele está dando prazer a ela, se ela está gostando, o que pode ser feito, e aí geralmente muitos homens se satisfazem, se lambuzam naquele momento, não conseguem se conectar à sua esposa, não conseguem se conectar à sua mulher para ver se ela está tendo prazer e acaba vivendo a sua própria vontade, a sua própria cobiça, somente a se autoagradar e não se pergunta se o outro está gostando, está agradável para o outro também. Basicamente, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a pessoa está tão isolada que ela está preocupada apenas em se satisfazer e não em dar prazer. Ela está só preocupada em tirar prazer do outro, em ter prazer com o outro, mas não em dar para o outro prazer. E aí acaba vivendo algo que faz ele se insurgir, se rebelar contra a verdadeira sabedoria, aquilo que traz progresso contínuo, aquilo que é auxílio eficaz, porque a sabedoria ou a sensatez desse texto está ligado ao auxílio eficaz, é aquilo que traz progresso contínuo. Então, quando a gente fala assim, quem vive isolado, ele vive cortando o que o liga a terceiros ou dinamitando a ponte que o conecta a terceiros e acaba buscando o que é agradável somente a ele. E essa atitude de cortar as pontes, de cortar a corda, de cortar a conexão com terceiros e ficar isolado, gera uma pessoa, um ser humano, gera um homem e uma mulher, gera um cristão que busca apenas a sua cobiça, apenas o que é agradável a ele, busca apenas se satisfazer e ele nunca consegue se colocar no lugar do outro. Por isso que eu disse, o isolamento, ele sempre representou uma incapacidade do ser humano de se colocar no lugar do outro, ou de ampliar o leque de ideias, ou da sua própria humanidade. Presta atenção, nós precisamos quebrar essa barreira do isolamento e aprendermos a nos conectar às pessoas, a dialogar, a conversar. Pessoas estão sendo geradas em nosso tempo sem condições e capacidade de dialogar. As pessoas não conseguem conversar. Há pessoas que elas não conseguem fazer um pedido de uma comida, porque elas vivem tão isoladas que quando elas saem da redoma, de vidro, da bolha dela, elas não conseguem se conectar em um outro ambiente, em um outro cenário. Isso é vestígio de um isolamento tóxico. O desejo de Deus é que tenhamos a capacidade de nos conectar a outros, porque muitas das vezes, ou na maioria das vezes, o que Deus tem para fazer em nossa vida, o outro será ponte, o outro será um canal. E se eu quebro esse elo que me conecta às pessoas, eu corro risco de criar barreiras naquilo que Deus tem para a minha vida. Seguindo esse texto, olha o que diz um grande escritor aí, ele escreveu que a sabedoria ela não é uma virtude a ser exercida no isolamento. Homens sábios, homens eruditos de conhecimento, homens e mulheres de grande envergadura em conhecimento, em sabedoria, eles nunca viveram recluso na sua sabedoria.
O conhecimento ele tem que ser jorrado para fora. Eu não sei o que Deus está chamando você para viver nesse tempo ou para construir nesse tempo, mas eu creio que muitas coisas que Deus tem para fazer na sua vida será por intermédio de outros. Então nós precisamos deixar esse isolamento tóxico que nos impede de nos conectarmos a terceiros. E temos que passar a ter comunhão com as pessoas, dialogar, relacionar com as pessoas. Quantas pessoas têm dificuldade de relacionar? Eu vi esses dias um vídeo na internet em que, numa gincana, numa brincadeira, colocaram um jovem para conversar com uma moça e ele não tinha assunto, ele não conseguia se conectar, puxar qualquer assunto que seja. Eu sei que tem muitas pessoas que têm facilidade, mas muitas hoje em dia, elas estão tão isoladas, elas vivem numa bolha tão grande que elas não conseguem se conectar a outros. Então, Deus nos convida a sairmos desse isolamento tóxico, lembrando que eu não estou falando de ser uma pessoa mais reservada. Ser reservado, ser uma pessoa nos nossos dias reservado, não quer dizer ser isolado. Isolado é aquele que corta a ponte que o conecta a terceiros. Viver isolado é viver buscando aquilo que é da sua própria cobiça, vontade, desejo, viver buscando aquilo que é agradável somente a si próprio e se esquecendo de que há um outro ao nosso lado, há um outro à nossa frente, à nossa esquerda, à nossa direita. Viver isolado é cortar aquilo que nos liga, sabe, ao próximo. Nós cortamos o elo da humanidade, nós impedimos que o leque de ideias seja ampliado quando vivemos reservados, fechados na nossa própria bolha. Deus nos convida a furar essa bolha e nos comunicar e nos relacionar com terceiros e nos relacionar com aquele que está à nossa volta, pelo diálogo, pela ideia, sabe? Nós precisamos romper essa bolha do isolamento, porque ela não é sadia. Escute isso, a sabedoria, ela não é uma virtude a ser exercida no isolamento. Escute isso, você pode ser sábio, você pode ter muito conhecimento, mas se você isola esse conhecimento em você, é como você ter a possibilidade de ser um rio ou um oceano, e você tem de alguma maneira a opção de se tornar um lago fechado. Deus não te chamou para ser um lago, Deus te chamou para ser um rio. Por isso que eu creio que do nosso interior flui rios de águas vivas. Você não é um lago, você é um rio de Deus, e você precisa ser esse canal para a vida de outros, porque Deus quer fazer muitas coisas na vida de terceiros, mas você não pode reter, segurar em você aquilo que Deus plantou para que germinasse e abençoasse outros. Então grave isso, a pessoa que intencionalmente se isola e se aliena de Deus e do homem, busca o seu próprio desejo, e isso vira pretexto para se rebelar contra todo discernimento sábio e sadio, fazendo essa pessoa uma pessoa tola. Olha o que diz o versículo 2 de Provérbios 18:2. O tolo não tem prazer no entendimento, mas em apenas externar o que pensa. O tolo está preocupado apenas em viver sua vontade, mas Deus nos chama nesse tempo para sermos sábios. E ser sábio é romper essa bolha do isolamento, é romper essa barreira que nos isola, que nos impede de viver a conexão com terceiros. Não quebre a ponte que te conecte a outros, não quebre a ponte que te ligue a outros, sabe? Não dinamite essa ponte que te conecte ao próximo, porque eu e você precisamos nos conectar ao próximo. Nós precisamos amar a nós como amamos o próximo. O nosso amor tem que ser exalado, demonstrado ao próximo, para que nós possamos mandar uma mensagem para nós mesmos: como eu me amo. Ame o próximo como a si mesmo. Viver isolado é cortar o elo que me liga a terceiros. Deus te chama a romper essa bolha, a dinamitar essa bolha que te impede de viver a comunhão, a koinonia. Matthew Henry, um grande comentarista bíblico, ele diz que essas pessoas que se isolam, que quebra as pontes que conecta ela a terceiros e que busca o que é de sua própria cobiça, que busca apenas o que é agradável a elas, e que acabam se rebelando contra o auxílio eficaz, contra aquilo que traz progresso contínuo. Essas pessoas, diz Matthew Henry, ele diz o seguinte: são pessoas ressentidas e arrogantes
que não conseguem estar familiarizada com diversas opiniões, para que possa provar e se apegar ao que é bom. Grava isso no seu coração. Lembra isso, são pessoas ressentidas e arrogantes que não conseguem estar familiarizadas com diversas opiniões, para que possam provar e apegar o que é bom. Matt Wellman diz que essas pessoas que se isolam, que buscam apenas o que é agradável à sua própria cobiça e vontade, são pessoas ressentidas, arrogantes, que têm dificuldade em lidar com opiniões diversas. Ela tem dificuldade em ouvir o vasto leque de opiniões, filtrar e pegar apenas o que é bom. E aí me faz lembrar o que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, diz assim: examinem todas as coisas, retenha o que é bom. Então, quando eu me isolo, eu quebro, eu impeço que de alguma maneira a multidão de conselhos venha. A multidão de conselhos venha, eu estou declarando que eu não tenho capacidade de filtrar as opiniões que vêm. Eu tenho dificuldade em filtrar e pegar o que é bom. E olha o que as escrituras afirmam, né? Na multidão de conselhos, há sabedoria. Nós temos que aprender a lidar com a multidão de ideias, de filtrar e pegar o que é bom. Então, Matt Wellman diz que essas pessoas são ressentidas, arrogantes e têm dificuldade em lidar com essa diversificação de opiniões. Ela tem dificuldade em lidar com o contraditório, ela tem dificuldade em lidar com muitas críticas, com muitos elogios. Então ela se isola e ela acaba se tornando uma pessoa arrogante, ressentida. Diz assim William MacDonald, um grande comentarista bíblico, que essas pessoas, trata-se do rebelde que persiste em suas ideias, ainda que estas sejam contrárias a métodos comprovados ou raciocínios demonstrados. Então, quem são essas pessoas? São indivíduos que rejeitam a sabedoria e o bom senso, baseados apenas em suas próprias intuições e desejos. Ou seja, a pessoa que vive isolado, que corta o elo, que liga ela a terceiros, ela vive de tal modo o seu próprio umbigo, a sua própria cobiça, que ainda que ela tenha métodos comprovados, ainda que ela tenha raciocínios demonstrados, ela ainda assim fica com a sua própria opinião, com a sua própria intuição. Ou seja, são pessoas que se demonstram rebeldes. É por isso que o texto diz que elas rebelam-se contra a verdadeira sabedoria ou sensatez, elas se rebelam contra aquilo que é auxílio eficaz, elas se rebelam contra aquilo que traz progresso contínuo. Então, ponha isso no seu coração. Deus nos chama a viver o elo que nos liga a terceiro. Deus nos chama a viver comunhão com outros. Deus nos chama para nos conectarmos aos outros, inclusive ao diferente. Nós temos que aprender a viver isso. Para a gente correr aqui, Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, verso do 1 ao 2, diz: depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde estavam prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mandem trabalhadores para a sua colheita. Esse texto mostra que Jesus envia 72 discípulos à sua frente. Eles não são os apóstolos, mas são discípulos. São homens íntegros, são homens que são enviados como embaixadores. Eles são enviados assim como os 12 são enviados, mas eles não são apóstolos, mas são discípulos e são enviados para preparar o caminho para o Senhor. Olha o que diz o texto: a todas as cidades, lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele disse: olha, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a colheita que nós temos para fazer. Nós precisamos pedir a Deus que envie trabalhadores para trabalhar junto conosco. Quantas pessoas têm dificuldade de viver com outras, de trabalhar com outras, de caminhar com outras? O próprio Senhor está dizendo: olha, peçam ao Senhor da seara para que mande ceifeiros, trabalhadores, porque a colheita ela é grande, gente. Escute isso. E olha como que Jesus enviou eles. Jesus enviou de 2 em 2, creio que para que se um tropeçar, o outro ajude a se levantar. Ou seja, estar ligado ao outro, a terceiros. Meu irmão, você vai encontrar isso na Bíblia. Você vai encontrar os braços de Moisés se cansando na intercessão em cima do monte e o povo embaixo na batalha precisando da intercessão de Moisés. Mas quando os braços de Moisés se cansavam,
tinha ali do lado quem amparasse, tinha ali do lado quem colocasse as mãos e fortalecesse de alguma maneira os braços de Moisés. Nós precisamos de alguns homens, nós precisamos de pessoas que venham somar conosco. Então não viva isolado, porque o que Deus tem para a sua vida, estar no coletivo, irmão, está no plural. Ponha isso no seu coração, faça o seu coração se abrir em nome de Jesus para essa verdade. Quebre toda barreira que impede você de se conectar a outros, porque eu creio que o que Deus tem para a sua vida, de alguma maneira, o outro será usado, o outro será canal. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 12, diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Olha como viver isolado não é solução. Nós precisamos nos conectar a outros, meu irmão. Não é viver apenas com quem agrada a nossa vontade. Não é viver apenas com aqueles que falam que a gente quer ouvir. Não, porque tem pessoa também que ela diz, não, eu estou me conectando a outros, eu me conecto a pessoas, eu tenho comunhão, mas ela só tem comunhão com quem agrada a ela, só tem comunhão com um tipo de gente. Escute isso também é um risco, é um perigo. Lembra de Josué capítulo 9, depois você procura na sua Bíblia aí, porque não vai dar tempo. Josué capítulo 9, do versículo 3 ao 15, quando os gibeonitas ficam sabendo do que o Senhor está fazendo por intermédio de Josué e do povo de Israel, a palavra diz que os gibeonitas se disfarçam, eles colocam roupas velhas, sandálias velhas, eles pegam pães embolorados, eles se aproximam de Josué e Josué faz uma aliança sem consultar a Deus, porque Josué é movido pelo que ouve e pelo que vê. Josué olha para as roupas, Josué, realmente esse povo está vindo de uma terra longínqua. E os gibeonitas dizem, nós estamos aqui porque ouvimos falar do Deus de vocês, do que ele tem feito, e aí isso agrada, massageia o ego de Josué, ele faz uma aliança com os gibeonitas. Eu não estou falando para você fazer ponte com pessoas que falem apenas o que te agrada, não é isso, mas é fazer ponte com terceiros que vão ser canal para a sua vida, vão falar o que você precisa ouvir, quer ouvir, mas se precisarem falar o que você também necessita ouvir, ainda que te desagrade, que você tem esse tipo de pessoas também ao seu lado, porque é importante tê-las do nosso lado. Ou seja, eu não estou falando para você caminhar com pessoas que falem apenas o que é agradável a você, não, ou o que até é verdade, ela só fica falando aquilo para encher o seu ego, encher o seu orgulho, ou gerar vaidade em você. Lembra de Atos 16, versículo 18 ali, Atos 16, do 1 ao 18, você pode ler Atos 16, do 16 ao 18. Atos 16, do 16 ao 18, quando aquela mulher, por um espírito maligno, ela fica atrás do apóstolo Paulo, ela veja um grande homem de Deus, Paulo repreendeu e havia um demônio na vida daquela mulher. Então nem sempre aqueles que falam o que você estão movidos por um espírito verdadeiro, pelo Espírito de Deus. Às vezes a pessoa está falando que Paulo é um grande homem de Deus, mas quantas pessoas se aproximam de nós e ficam só falando aquilo que até é verdade, mas para ver se aquilo não gera alguma barreira, para ver se aquilo não gera alguma pedra de tropeço na nossa vida, sabe? Fica enchendo o seu ego, e daqui a pouco você está até estourando, porque aquela pessoa, ela joga tanto confete em você, sabe, que aquilo gerou, sei lá, um orgulho, meio com uma soberba, sei lá. Eu não estou falando para você se conectar apenas ao que falam, o que te agrada, não é isso. Eu não estou falando para você se conectar aos que falem o que você quer ouvir apenas, não é isso. Lembra de 2 Samuel 13:1, quando Aminon, ele desenvolve um desejo doentio, um desejo sexual doentio pela sua própria meia-irmã, e aí ele vai se aconselhar com seu primo e melhor amigo Jonadab. E Jonadab diz para ele mentir para o rei Davi e abusar da sua própria meia-irmã. E ele faz isso, ele ouve aquele conselho do primo e melhor amigo, porque era tudo que ele queria ouvir. Ele queria ouvir alguém que massageasse o ego dele. Escute, eu não estou falando para você se conectar a pessoas que só enchem o seu ego, que só massageiam o seu ego, não. Mas se conectar a pessoas que vão ser canal de Deus para você e que às vezes nem bate muito bem com você, mas que é importante você se conectar a elas. Às vezes é importante sentar com alguém que pensa diferente, sabe, ouvir a opinião daquela pessoa, sabe, tentar resolver os conflitos, é o que a palavra diz. Olha, se você tem alguma coisa com o seu irmão, procure ele,
sabe? Converse com ele, leve ali algumas testemunhas, tenta resolver. Quantas pessoas, nem nisso elas estão dispostas. Elas meio que esquecem ou querem riscar ou rasgar isso da Bíblia, porque elas não querem tentar resolver. Elas não querem trazer conserto. A Bíblia diz, se você tem alguma coisa com o seu irmão, procura ele, tenta consertar. Ele não quer, leva testemunho, não quer. Beleza, mas elas não querem nem tentar, porque elas quebraram todas as pontes que ligam elas a terceiros. Para a gente fechar aqui, que o tempo já está estourado, Romanos, depois você abre aí, 12, do 3 ao 8. O versículo 3 vai dizer assim que cada um de nós precisamos ser humildes. Nós precisamos pensar com moderação a respeito de nós mesmos. Aí Paulo, escrevendo aos crentes de Roma e a todos nós, ele diz assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça também. Ou seja, nós somos um corpo e todos no corpo são importantes. Você faz parte de uma igreja local, de um GP, de um grupo pequeno, todos são importantes. O que prega com muita sabedoria, o que serve na porta, o que limpa a igreja, o que varre a igreja, o que limpa a cadeira, o que lidera a célula, o que canta, o que toca, o que contribui, o que não exerce liderança, mas é um ótimo intercessor. Todos temos uma importância no reino e no corpo de Cristo. Então, não corte o elo que conecta você a terceiros. Não se isole, porque quem se isola busca os seus próprios desejos. Quem se isola corta a comunhão, corta a corda que liga ele ao próximo e busca apenas o que é agradável à sua própria vontade e acaba se rebelando contra o auxílio eficaz, a sensatez, a sabedoria, que aqui quer dizer o auxílio que faz nós termos progresso contínuo. Deus abençoe você, não vive isolado. Deus te chamou para ter comunhão, Deus te chamou para se conectar a outros. Amém? Não só em Samaria, mas na Judéia e nos confins da terra. Deus abençoe sua vida. Não viva isolado.